Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Tarot Secrets. Hoje o nosso tema agora é: essa pessoa pensou em você hoje? Vamos descobrir qual é a energia atual, tá? Dessa pessoa em relação a você, né? Se ela pensou, a gente vai entender o que ela pensou, e se ela não pensou, a gente vai entender o porquê através da energia, tá? Atual dessa pessoa em relação a você, tá ok? Como eu sempre explico, o tarô nunca responde só sim ou não. Sempre vem cheio de explicações, então por isso que sempre tem muita informação aqui para vocês, tá ok? Nós temos dois grupos, como sempre, o grupo número 1 com o Tarô Oneness e o 2 com o Videntes da Luz, tá? Vou colocar uma cartinha dessa aqui para cada um desses grupos, mas vocês não vão ver, tá? Essa carta aqui vai falar sobre uma energia mais geral, dessa pessoa aqui em relação a você, aqui sobre os pensamentos, né? Mais gerais, tá? Aqui. E aí a gente vai entender melhor toda essa situação com o tarô, ok? Então escolham de acordo com a intuição de vocês. Vamos lá? Essa pessoa pensou em você hoje, qual a energia atual, né? Dessa situação, dessa pessoa em relação a você nesse momento, tá? Grupo número 1, grupo número 2. Enquanto vocês escolhem, vocês podem escolher pelo número também, tá, gente? Número 1 ou 2, enfim. Usem a intuição de vocês e aí funciona. Ou então escolham pelo tarô, que chama mais a atenção de vocês, o que vocês acham que tem uma resposta para vocês hoje. Como sempre eu falo para vocês, é bom vocês focarem tipo nisso, né? Não no que vocês querem ouvir, mas tipo, qual opção tem uma resposta para mim, tá? E a sua espiritualidade vai ajudar você, a sua intuição também, tá ok? Então pronto, uma vez que vocês escolherem, só ir lá na descrição do vídeo e clicar na opção que você escolheu. E a gente se vê lá. Tchau, tchau! Olá, pessoal do grupo número 1, vocês escolheram o Tarot Oneness. Vamos ver aqui qual é a cartinha que está representando a energia atual, tá? 3 de copas, aqui para fazer amigos, né? É o que diz, tá? Então, calma, vamos ver. Essa energia, gente, 3 de copas me fala uma energia assim amigável, boa, né? Vamos entender um pouco melhor, tá? Essa pessoa pensou em você hoje? Vamos entender aqui. 3 de copas é uma energia boa. Eu sinto que, assim, se for uma energia, né, mais geral em relação a você, ela pelo menos tá de bom humor, tá alegre, né? Enfim, um companheirismo, algo desse tipo. Mas vamos entender melhor, né? Porque também pode indicar, talvez essa pessoa nesse momento só queira amizade ou algo assim. Então vamos entender melhor, tá? Se a pessoa pensou em você hoje, 9 de ouros. E se sim, o que que ela pensou, né? Se não, por que não? 9 de espadas, 7 de paus, imperatriz, julgamento. Deixa eu ajeitar aqui. Essa pessoa definitivamente está meio que numa energia nesse momento, né? De defensiva, tá? De estar na defensiva aqui, nessa situação, né? Rei de ouros, pode estar bem focada no trabalho, na vida de solteiro, de solteira, querendo se despreocupar, querendo não se sentir ansioso ou ansiosa, tá? Pode estar dando uma pausa aí nessa situação de vocês, né, de alguma forma. Ó, rainha de copas. Eu sinto que você... Rainha de copas. Interessante. 9 de paus. Essa pessoa aqui, por mais que ela esteja um pouco distante de você, e eu sinto que a energia é essa, tá? Pode estar meio que distante, meio que na amizade, tratando um pouco mais frio, um pouco mais caladinha, talvez até tenha dado um espaço, não está respondendo tanto, não da mesma forma. Eu sinto alguma energia desse tipo aqui. Eu sinto que essa pessoa está refletindo um pouco sobre as coisas, tá? Ela pensou em você? Eu acredito que sim, só que ela está tentando não pensar, tá? A gente tem o 9 de espadas que fala que tá pensando? Tá. Mas o 9 de espadas fala, tá junto com a morte, né? Então eu sinto que essa pessoa não está querendo pensar tanto, ela tá justamente tentando desligar a cabeça dela sobre isso. Então eu sinto que essa pessoa pode estar focando bastante no trabalho,
bastante aí, por exemplo, sair com os amigos, se distrair, sabe? Tentando se divertir, ocupar a cabeça com outras coisas. Eu sinto que ela tá pensando em você, pensou em você hoje, mas meio que na mesma hora falou: não, 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 não quero pensar. Porque eu sinto, essa pessoa pode estar numa energia aí de tipo assim. Ah, eu quero focar no meu trabalho, quero ficar sozinho, sozinha nesse momento. Não tô pronto para um relacionamento, não quero um relacionamento agora. E essa pessoa gosta de você, tá? Tem aqui até o rei e a rainha de copas, pode ver aqui que vocês poderiam ter um potencial juntos, tá? Aqui, com o rei e rainha de copas, com a imperatriz que fala que se você nutrir algo, se você ali, né, manter alguma coisa, se esforçar e tal, ela pode crescer e virar algo incrível. Mas é como se essa pessoa, eu sinto como se ela não tivesse pronta nesse momento, tá? Então ela pode estar escolhendo se afastar um pouco, manter as coisas mais na amizade nesse momento, ou tentando se distrair, deixar claro que só quer amizade. Tô sentindo energia desse tipo. Então, ela pensou em você hoje sim, mas na mesma hora ela quis desligar esse pensamento. Porque eu sinto que é como se ela estivesse tentando não se envolver mais nessa situação, não pensar mais, não ficar tão envolvida nos sentimentos que envolvem essa situação de vocês, porque tem sentimento, tá? Só que ela também não desistiu de você, é o 9 de paus. Não desistiu. Aqui a gente está no 9 de paus junto com o 4 de espadas, que fala sobre uma pausa. Tanto o enforcado quanto o 4 de espadas é uma pausa, tá? E a morte tá aqui, só que é uma morte de renascimento, mas é uma morte junto com o 9 de espadas. Então eu sinto que o que essa pessoa não quer é ficar se sentindo assim, ansioso, ansiosa, pensando, angustiado e etc, sabe? E eu sinto que esse pode ser um dos motivos pelos quais essa pessoa, inclusive, decidiu dar um espaço, porque é como se ela quisesse viver com leveza nesse momento, ou porque ela quer focar no trabalho, ou porque ela não quer se comprometer, porque ela não pode se comprometer, não quer uma situação complicada, entende? Então adaptem aí a situação de vocês. Então, com esse 3 de copas, ó, here to make friends, eu que seja, estou aqui para fazer amigos. Essa pessoa que ela é como, não quer um compromisso, sabe? Então, assim, ela pensou em você, pode pensar, não quero um compromisso, então eu não vou ficar alimentando esse sentimento, né? Nesse momento, eu preciso de uma pausa. Essa pessoa está na defensiva, aí refutando até os pensamentos dela em relação a você nesse momento. Mas desistir 100% ela não decidiu. Desistiu, mas ela precisa de uma pausa, sabe? Vamos ver o que mais. 4 de paus, ó, eu sinto que essa pessoa é como se ela tivesse satisfeita nesse momento com a vida dela do jeito que tá? Pode ser no trabalho, pode ser na vida de solteiro, é como se essa pessoa estivesse se sentindo bem, feliz com as coisas do jeito que estão e ela não quer mudar. Ela tá se sentindo ali, porque o 9 de ouros também fala sobre isso. Uma pessoa que tá solteira, tô muito bem, obrigado, tá? Uma pessoa que tá feliz ali sozinha, né? Buscando a sua independência. E com o 4 de paus, pode ser. Eu sinto que nesse caso aqui é uma pessoa que está feliz com a sua independência. Se essa pessoa tem alguém, tem um casamento, tem uma outra pessoa, ela não quer mudar esse status nesse momento, pelo que eu tô entendendo aqui, tá? Ela pode achar que essa estabilidade, que o 4 de paus também fala isso, nesse momento é o que ela precisa, é o que ela quer ali, tá? Se não for nenhum casamento, não foi isso e tal, essa pessoa pode estar focada no trabalho, ela tá feliz com esse plano, esse projeto dela. Então, de qualquer forma, o que quer que seja, eu sinto que essa pessoa nesse momento está se sentindo satisfeita com a vida dela do jeito que tá e ela não quer mudar, tá? O que mais? Esses são pensamentos que passam na cabeça dessa pessoa e provavelmente aqui se ela não tiver conseguido bloquear os pensamentos como ela deve ter tentado, né, em relação a você hoje, foi isso que ela pensou, entendeu? Ó, temperança. Essa pessoa quer equilibrar os sentimentos, ela não quer perder o controle dos sentimentos dela em relação a você, tá? De fato. Ela não quer sentir, como eu falei, ela não quer se perder nesse sentimento, porque tem um sentimento aqui, ela consegue enxergar uma certa possibilidade de futuro, mas ela não quer mudar o presente, então é como se ela estivesse tentando se afastar desse sentimento aqui por você, sabe? Ó, 10 de ouros, tá vendo?
Essa pessoa tá lutando contra, como se ela estivesse fugindo, sabe? 10 de copas, sol. Essa pessoa consegue enxergar tudo isso, mas é como se nesse momento ela não quer mudar a vida dela do jeito que tá, tá? É como se ela estivesse se sentindo feliz com as coisas do jeito que estão, mas eu sinto que, gente, tem uma chance aqui dessa pessoa acordar para a vida, tá? Com essas cartas aqui, essas últimas cartas, o julgamento, o sol, o fato do tarot tá dizendo que essa pessoa não desistiu de você ainda. Então eu sinto que isso aqui pode ser algo momentâneo, tá? Se a pessoa está no momento aqui evitando pensar, tá? Nessa situação, querendo manter uma certa amizade, uma certa distância, mas ela vê muito potencial nessa história de vocês. E talvez seja exatamente por isso que essa pessoa pode estar tentando ali se manter na defensiva, manter uma certa distância, porque ela sabe que se ela ficar muito perto, se vocês ficarem ali realmente em contato o tempo inteiro, ou o que seja, isso pode cada vez mais alimentando esse sentimento ou essa percepção de que ela tem de que vocês poderiam ser felizes juntos. Só que ela não quer fazer isso agora, ou ela não pode. Na concepção dela, entende? Então, essa pessoa que tá mantendo as coisas, querendo manter as coisas na amizade ou numa certa distância segura, sabe? Nessa situação de vocês, mas é como se ela tivesse feliz com a situação como está, tá? Assim, com a vida dela como está. E se você tá querendo mais, ela tá querendo pausar, tá querendo equilibrar as coisas, né? Tá ali provavelmente dando tentando dar uma esfriada nas coisas, justamente para que ela não se perca nos sentimentos nessa situação, entendeu? As pessoas são complicadas, né, gente? Por quê? Ok. Ahn, É isso que eu vejo aqui, gente, tá? Para vocês desse grupo número um. Então, assim, essa pessoa, né? Só resumindo, essa pessoa pensou em você hoje, pensou. Só que ele, na mesma hora, quis bloquear esse sentimento, esses pensamentos, tá? Porque essa pessoa aqui, ela não quer mudar o que está acontecendo na vida dela agora. Ela vê potencial nessa situação de vocês, mas ela está se colocando na defensiva. Provavelmente pode estar dando uma pausa, pode ter pedido um tempo, pode ter se afastado um pouco, ou tá agindo um pouco mais frio ou fria com você, para poder refletir, para poder pensar. Mas essa pessoa justamente porque ela gosta de você, mas ela não quer mudar a vida dela nesse momento por sua causa, ou por causa de um sentimento, ou por causa de qualquer pessoa. Então ela tá tentando controlar ou equilibrar esses pensamentos, sentimentos aí em relação a você, o futuro que vocês poderiam ter e etc, para poder manter alguma coisa esse momento que ela acha que está funcionando na vida dela ou que ela acha que é o que ela precisa fazer nesse momento. Mas essa pausa não quer dizer um fim, tá? Que tá deixando muito claro que é uma pausa, é um momento, essa pessoa não desistiu de você ainda, tá? Ela tá resistindo, né? É engraçado como é comum esse tipo de leitura aqui. Mas eu vejo que tem muito sentimento, tá, gente? Essa pessoa gosta muito de você. E eu sinto que isso é claro pra ela, pode ser claro até pra você mesmo, tá? Só que eu sinto que você tá pronta pra um relacionamento ou algo concreto, essa pessoa não. Ainda não, pelo menos. É como se ela tem que mudar a perspectiva dela, né? Eu sinto que isso pode acontecer, mas vai precisar de tempo, de paciência da sua parte para esperar esse momento que essa pessoa vai ter uma clareza melhor, vai mudar essa perspectiva. Nesse momento ela tá ali fixada e teimosa nessa de manter as coisas mais tranquilas, mais leves, informais, tá? Entre vocês ou até mesmo distante, né? Dependendo do caso, tá bom? É isso que eu vejo aqui pra vocês desse grupo número um. Se não ressoou com você, dá uma olhadinha na outra opção, mas se ressoou, se você gostou, não esquece de deixar um like, se inscrever no meu canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Olá, pessoal do grupo número 2, vocês escolheram aqui o Videntes da Luz. Vamos lá ver qual é a cartinha que tá aqui, que fala da energia geral dessa pessoa em relação a você. 8 de espadas na sua cabeça, né? Essa carta, gente, pra mim, né, apesar do 8 de espadas normalmente ter um significado de uma pessoa que tá numa prisão mental, mas pode até ser, mas pra mim sempre tem uma sensação de que a pessoa tá pensando demais, né? Ali, ó, pensando, chega a tá dando dor de cabeça. Esse 8 de espadas aqui nesse tarô especificamente. Então, definitivamente, você não sai da cabeça dessa pessoa
mas aqui tá muito na energia de alguém que pensa muito e acaba não fazendo nada porque pensa demais, né? Então, vamos entender aqui. Essa pessoa definitivamente pensou em você hoje, já explicou, né? Aqui. In your head, tá na cabeça da pessoa. Então, definitivamente essa pessoa pensou em você hoje. A gente vai entender agora melhor. E provavelmente você tem estado na cabeça dessa pessoa aí, sabe? Muito, né? Ultimamente, tá? É o que eu sinto aqui. Vamos ver. Vamos entender melhor essa energia, né? Essa pessoa, o que ela pensou. É o que vai aparecer aqui pra gente, tá? Se a pessoa pensou em você hoje, se sim, o quê? Rainha de paus. 5 de espadas, definitivamente pensou, né? Ali tá até doendo a cabeça dessa pessoa. O louco, torre. Ha! Rei de paus, olha só, temos um casal, rainha e rei, né? Engraçado. Vamos lá, o que mais? Continuar aqui. Rainha de ouros. Opa, 2 cartas aqui. Rei de espadas, tem uma galera aqui, né? 3 de paus. 7 de espadas. Cavaleiro de espadas. Eu vou botar logo a última, gente, porque aí eu já falo tudo de uma vez só. 10 de paus. O mago. Carro. Justiça e imperatriz. E aqui no fundo a gente tem o 4 de ouros, tá? Essa pessoa aqui, gente, ela tem um apego a você, nossa senhora, sem fim, tá? É realmente apegada, tem ciúme, né? Só que provavelmente ela esconde realmente o que pensa, o que sente aí por você. Ela deve estar dando uma escondida e você deve estar assim, meio sem saber, tá? O que é que tá se passando, só que agora eu vou contar. Ok, o que que tá passando na cabeça dessa pessoa aí, né? O que que ela pensou hoje em relação a você? Eu sinto, gente, aqui que essa pessoa, né, para alguns de vocês, ó, a gente tem essas 2 rainhas, né? Essa pessoa pode estar dividida entre você e outra pessoa, ou então tá numa situação entre você e uma outra situação aí na vida dela, né? Pode ser trabalho, pode ser mãe, pode ser uma outra pessoa aí que tá na vida dela já há algum tempo, né? Planos para o futuro, enfim. Essa pessoa eu sinto que ela pensou nas dificuldades, tá? Ela tá carregando aqui um grande problema, né? Muitas coisas, muitos pensamentos, muitos fardos, sentimentos, enfim, muita coisa por ter essa ligação com você e essa outra coisa ou pessoa, tá? Essa pessoa que claramente está num conflito interno, ó. 5 de espadas, né? Ela pensou nisso, né? Esse conflito interno aqui. O conflito entre uma pessoa que quer agir racionalmente e uma pessoa que quer agir, quer manifestar, quer fazer acontecer. Essa pessoa que ela não sabe o que fazer, né? Por isso que a cabeça dela tá assim, ó. Chega a tá doendo aqui já, né? Tá rodando aqui de tanto pensar. Porque eu sinto que para ela, né, é uma situação difícil, complicada. E ela estava pensando sobre isso hoje. Hoje ela estava pensando sobre se jogar, arriscar nessa. O que que aconteceria se eu me arriscasse, se eu me jogasse nessa situação? O que que aconteceria se eu falasse com essa pessoa, se eu chamasse essa pessoa para viajar, se eu dissesse para essa pessoa o que eu sinto, se eu fosse até essa pessoa, se eu tomasse uma atitude em relação a essa pessoa? Se vocês moram longe, tá? Essas 2 cartas falam de viagem. Essa pessoa pode. Hoje ela pensou em de repente bater onde você mora, encontrar você, ou se vocês morassem no mesmo lugar, como que as coisas seriam? Seria tudo mais fácil para ela se jogar, para ela tentar viver essa situação com você? Se vocês não moram longe, essa pessoa pensou só simplesmente em fazer as coisas, deixar as coisas rolarem, acontecerem, porque essa pessoa tem expectativas, sabe? Em relação a você, essa pessoa pensou aqui, nossa, como seria se eu pudesse simplesmente me permitir viver essa situação, tá?
Essa pessoa quer, ó, essa pessoa quer manifestar aqui uma situação com você, ela quer manifestar os planos, né, os pensamentos, os desejos que ela tem na cabeça dela aí em relação a você, ela quer viver, ela quer simplesmente viver. Mas infelizmente eu acredito que a realidade dela não é tão simples assim, né? Que a gente vem aqui com a justiça, ó, e a justiça fala sobre fazer o que é certo, né? Colher o que plantar. E aí a gente tem a torre e o sete de espadas. Essa pessoa aqui pode ter muito. Cara, se for. Eu sinto que essa pessoa tem muito medo de fazer algo errado, medo de ser descoberta, medo de mentir, ser descoberto, medo de agir de uma maneira que não seja dentro da ética e da moral que ela acredita, sabe? E pagar o preço por isso depois. Essa pessoa que tá com muito medo de fazer algo que não deve, assim, e pagar o preço por isso, ou se sentir mal, ou ser descoberto também, tá? Eu vou até clarificar essa torre aqui, mas o sete de espadas me diz que essa pessoa tem uma insegurança muito grande para agir nessa situação de vocês aqui. Porque se ela quiser agir, se ela quiser fazer alguma coisa, parece aqui ou que ela tem que fazer escondida de alguém, ou de todo mundo, ou que ela pode estar enganando alguém, ou você mesmo, porque de repente ela não pode ficar com você, ou então ela acha que não deve ou não pode, e aí se ela agir em relação a você, ela vai estar enganando você, entende? Então eu sinto que tem aqui uma sensação de que essa pessoa tá meio que numa sinuca de bico, né? Ela tem muita vontade de agir, muita determinação, muito foco, quer e tal, mas aí eu sinto que é como se a realidade fosse quebrasse, sabe? Esse sonho, essa vontade, esse desejo que ela tem de simplesmente viver. E eu sinto que hoje a dinâmica nos pensamentos dela deve ter sido bem essa. Como seria? Meio que sonhando ali, imaginando, tentando imaginar como seria, se eu pudesse simplesmente agir, etc, etc, etc. Vivendo ali aquela imaginação e de repente a realidade, pum, só que a realidade não é essa. A realidade é que se você agir em relação a essa pessoa, você vai estar traindo fulano ou cicrano, você vai estar mentindo para os seus pais, você vai estar mentindo para essa pessoa porque você sabe que você não pode ficar com essa pessoa. Né? Você vai estar se enganando porque você sabe que não pode dar continuidade para essa situação. Então, entende? Algo nesse tipo. Ela meio que sonhou e acordou a si mesma para a realidade. Mas o fato, gente, é que essa pessoa aqui, ó, eu sinto que ela acha que vocês são muito parecidos, né? Ela pensou nisso, vocês são muito parecidos, vocês têm muita coisa em comum, tem muito desejo aqui, tem muita vontade de vir até você. E essa pessoa que ela, hoje mesmo, ela teve vontade de agir de forma impulsiva, tá? Em relação a você. De repente entrar em contato, elogiar você, falar alguma coisa que ela pensou, mas ela teve uma vontade impulsiva aqui de falar com você, tá? Alguns de vocês, essa pessoa pode ter até entrado em contato com você aí nesse momento de fraqueza. Para outros, talvez ela tenha ainda conseguido se segurar, tá? Mas teve aqui uma vontade, talvez até uma quase atitude aqui, uma tomada de atitude dessa pessoa em relação a você, tá? Vamos ver aqui, deixa eu ver o que que essa torre quer dizer. Vou clarificar aqui só essas duas cartas, a torre e esse sete de espadas, porque... Aqui. O que essa pessoa pensou hoje, né, em relação a você? Definitivamente pensou, mas o que essa torre tá fazendo aqui? Hierofante, roda da fortuna, oito de ouros. Interessante. Tem bem uma carinha aqui de espiritualidade, né? Mudando aqui a cabeça dessa pessoa, mudando o destino. Vamos ver aqui esse sete de espadas. Ó, ás de ouros, seis de ouros. Uau, gente do céu. Sol. Olha aqui. Eu sinto, gente, que com essas clarificações, tá? Que essa pessoa é quase como se... Eu sinto que você mexeu
aqui com ela de um jeito também que é meio que mudou, como se fosse essa pessoa viesse numa vida ali tranquila, de boa, talvez ela achava que já, né, tipo, as coisas estavam ok na vida dela e de repente você chegou mudando as coisas aqui na vida dela, sabe? Mudando essa rotina, porque o oito de ouros também fala sobre rotina. Então é como se ela tivesse pensando, tipo assim, mas tava tudo tão bem, sabe, na minha vida, e de repente isso aconteceu e agora eu tô nessa sinuca de bico. E agora eu tô aqui pensando nessa pessoa e sem saber o que fazer, nessa situação difícil, tá? Ó, e aqui com sete de espadas clarificando, é como se ha, essa pessoa essa oportunidade, né, que você representa para ela é extremamente irresistível para essa pessoa, porque ela sente uma conexão, como eu falei, ela acha que vocês são muito parecidos, ela acha que vocês têm muita coisa em comum, que vocês poderiam viver algo assim bacana, realmente se você investisse, a pessoa acha você lindo, maravilhoso, maravilhosa, incrível, tal, tal, tal. E com os amantes aqui, e provavelmente ela sabe que é recíproco, tá? Será que você contou para essa pessoa, deixou ela saber que o interesse ou o sentimento é recíproco? Porque eu sinto que para alguns de vocês, ela descobrir ou ter certeza de que você sente o mesmo por ela, pode ter abalado essa pessoa de um jeito que você nem imagina, tá? Talvez ela não soubesse. Talvez ela não achasse que fosse desse jeito, desse tanto. E agora, o que é que eu faço, né? Aí ela pode ter ficado balançada. E agora, o que é que eu faço? Essa pessoa que gosta de mim desse tanto, e aí? Você pode ter feito uma oferta desse tipo, né? De algo recíproco, uma conexão maravilhosa que talvez ela nunca achou que pudesse ter com você. E ela pode estar pensando sobre isso, tá? Mas tem aquela coisa que eu falei. Ela quer muito agir em relação a você, ela quer tomar uma atitude, quer arriscar, quer viver, mas tem alguma coisa aí que complica a situação, né? E eu sinto que se você realmente se declarou, fez alguma coisa, que fez essa pessoa entender que a situação de vocês é recíproca, ofereceu, fez uma proposta, ofereceu algo para essa pessoa, nem que tenha sido assim, né, algo que ela entendeu de alguma forma como se fosse uma prova de que você gosta dela ou algo assim, ó, a clareza, né? Essa pessoa ficou bem balançada, tá? Porque agora ela tá assim, e agora? Porque ela quer muito fazer algo. Principalmente, talvez, depois dessa chacoalhada tenha sido o que for. Mas é o que eu falei antes, né? Ela agir significa mentir, significa esconder, significa papapá, papapá. Então é como se ela estivesse no sinuca de bico, uma situação difícil. Principalmente se ela tem outra pessoa, ou se tem alguma coisa que realmente separa vocês, as circunstâncias, se for a distância geográfica, né? Que eu sinto para alguns de vocês é aqui. É difícil aqui. Então, por isso que essa pessoa tá assim, ó. Então, ela pensou em você, pensou muito. Ela tem pensado muito em você. Se você ofereceu numa proposta ou algo, se você disse algo, se você abalou o mundo dessa pessoa, com certeza ela tá pensando nisso. Mas se não foi nisso, é só a história de vocês mesmo, a vontade que ela tem de se aproximar, de viver algo real com você, de dar uma chance de se jogar nessa situação, já tá colocando ela numa situação bem difícil, tá? Então, ela tem pensado muito em você e hoje não foi diferente. Hoje não foi exceção, tá, gente? Definitivamente. Aqui. Eu sinto que essa pessoa chegou a alguma conclusão ultimamente, teve a clareza de algo, tá? Que mudou aqui de alguma forma, de alguma maneira, a forma dela de pensar. Ela pode ter tido algum tipo de clareza, você pode ter dito algo, ou agido de uma maneira diferente, ou ela descobriu alguma coisa, ela teve a clareza de algo aí em relação a você, ou em relação a vocês que complicou mais ainda aí a vida dela na decisão de decidir o que fazer em relação a você, tá ok? Enfim, foi isso que essa pessoa pensou, pensou muito, a energia dela nesse momento é essa, então provavelmente essa pessoa tá puxando bastante você no pensamento aqui, tá? Pensou em você, pensou muito e tem pensado, se duvidar, tá pensando agora, tá bom? É isso que eu vejo aqui pra vocês, do grupo número 2. Se não ressoou, dá uma olhadinha na opção número 1. Se ressoou, se você gostou, não esquece de deixar um like, se inscrever no meu canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!